Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. O ano é 2022 e os mapas fazem 50 anos de aniversário. Por isso, produzimos uma série de especiais que contam muita história e apresentam nomes importantes nesse percurso. Tenho certeza que você não vai querer perder nadinha. Eu sou a Isabela e hoje apresento mais um episódio dessa série com o professor Paulo Correia. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixa aqui o seu like e preparem seus comentários, porque o professor Paulo volta para te responder. Olá, professor, seja novamente muito bem-vindo ao nosso episódio especial 50 anos de mapas. Olá, Isabela, ouvintes. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza de que o episódio de hoje vai ser muito especial. Ah, com certeza, tão bom quanto os outros. No episódio passado, para quem não ouviu, nós apresentamos como os mapas conceituais surgiram, quem foi Joseph Novak e qual foi o seu papel na história dos mapas conceituais. Se você perdeu, volta lá para escutar, porque esses episódios estão demais. Agora eu te pergunto, professor, sabemos que o Joseph Novak, ele é americano, né? Mas como é que essa história de mapa conceitual veio parar no Brasil? Ah, Isabela, essa é uma pergunta muito boa, porque o Joseph Novak, americano, começou a estudar mapas conceituais lá no grupo de pesquisa dele, e ele recebia alunos para fazer mestrado e doutorado de todos os países do mundo. Um desses países foi o Brasil. E um dos primeiros alunos de doutorado do professor Novak foi o Marco Antônio Moreira. O professor Marco Antônio Moreira, ele é muito reconhecido na área de ensino de ciências por uma série de iniciativas e pioneirismos que ele teve aqui no Brasil para criar e fomentar a nossa área, a área de ensino de ciências, né? Agora, é legal notar que essa história, né, e a atuação do professor Marco Antônio Moreira, ela se fortalece demais quando ele vai, em meados da década de 70, fazer seu doutorado lá em Cornell, universidade onde trabalhava Joseph Novak. Então, o professor Moreira, ele é parte daquele grupo de pioneiros, se a gente pode dizer assim, que trabalhou com os mapas conceituais depois da ideia que Novak teve lá em 1972. Essas datas são tão pertinhas, se a gente notar, os mapas são criados em 1972 e em 1977, ou seja, 5 anos depois, o professor Marco Antônio Moreira defende seu doutorado com Novak. E essa ideia encantou tanto o Marco Antônio Moreira que já em 1979 ele escreve um artigo sobre mapas conceituais e ensino em inglês. E o que eu quero chamar a atenção aqui para responder a sua pergunta é que em 1980, 3 anos depois ele defendeu o doutorado, ele escreve um artigo chamado Mapas Conceituais como instrumentos para promover a diferenciação conceitual progressiva e a reconciliação integrativa. Né? E esse nome todo pomposo, todo bonito, me permite lembrar o seguinte: a diferenciação conceitual progressiva e a reconciliação integrativa são conceitos da teoria de Ausubel. Lembra que lá no episódio número 1, eu havia mencionado que o Novak tinha sido influenciado pelo trabalho de Ausubel? Pois é, essa influência continua e o professor Marco Antônio Moreira também gosta da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e usa os mapas para facilitar a aprendizagem significativa. E foi com essa história toda que os mapas conceituais chegam no Brasil. Chegam com o professor Marco Antônio Moreira, estimulando de alguma maneira a aprendizagem significativa utilizando os mapas conceituais. Muito bom, professor. E os mapas foram bem recebidos no Brasil? Olha, Isabela, eu acho que como toda novidade, né, os mapas conceituais eles foram bem recebidos. O que eu acho importante da gente notar aqui é que o Brasil foi um dos primeiros países que teve um pesquisador formado diretamente pelo Joseph Novak para trabalhar e disseminar os mapas conceituais. Então, uma outra forma da gente olhar essa pergunta é tentar responder o seguinte, né? Por que que no Brasil a gente tem muitas pessoas interessadas e usando os mapas conceituais? Eu acho que a origem dessa resposta está no pioneirismo do professor Marco Antônio Moreira. O professor Marco Antônio Moreira, desde a década de 70, sobretudo a partir da década de 80, ele mostra aos pesquisadores e professores brasileiros
a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e, por tabela, os mapas conceituais de Novak. Então, eu acho que a ideia ela foi bem recebida. É claro que se a gente pensar, né, em todos os desafios que a gente tem de dar as nossas aulas, de ensinar qualquer uma que seja as nossas disciplinas, mas vamos pegar aqui o caso especial das disciplinas científicas, né? Os inúmeros desafios do ensino de ciência, eles requerem várias estratégias, várias abordagens. Então, não dá para a gente imaginar que chega uma novidade como os mapas conceituais, essa novidade ela é bem aceita, bem recebida, e ela passa a ser quase que a solução única de todos os problemas. Então, se a gente pegar ao longo do tempo, eu acho que tem momentos de altos e baixos, né? Então, você tem um efeito da novidade, quando o professor Marco Antônio Moreira traz essas ideias, e ao longo dos anos, né, década de 80, de 90, os anos 2000, vão chegando outras ideias e outras possibilidades também muito interessantes. E todas elas começam como novidades, e aquelas que são mais eficientes vão permanecendo ao longo do tempo. Então, eu diria que no início ela foi bem recebida, e hoje eu acho que os pesquisadores e os professores que entendem melhor essa técnica são aqueles que conseguem obter os melhores resultados no contexto de sala de aula. Só por curiosidade, professor, para a gente ir encerrando esse episódio, o professor Marco Antônio Moreira, ele ainda está em atividade, tem publicado alguma coisa referente a mapeamento conceitual? O professor Marco Antônio Moreira, então eu vou começar contando que ele era professor de física da educação básica, né? Aí ele se interessa em fazer pós-graduação, ele vira professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faz seu doutoramento, desenvolve toda a sua carreira como pesquisador e professor lá no Rio Grande do Sul, e hoje ele é um professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é aposentado, mas ele é um professor emérito, ou seja, a universidade reconheceu o enorme valor das suas contribuições, e até hoje ele está envolvido, sobretudo com a aprendizagem significativa, que é aquela teoria do Ausubel, que influenciou o Novak. O professor Marco Antônio Moreira, ele é o maior disseminador da teoria da aprendizagem significativa que nós temos no Brasil. Esse é o foco principal de pesquisa dele. Agora, como a gente viu, né, a história dos mapas conceituais ela está intimamente ligada e relacionada com a teoria do Ausubel. Então, por isso, o professor Marco Antônio Moreira também gosta e utiliza muito os mapas conceituais para ensinar e nas suas pesquisas. Então, ele continua ativo até hoje, e é muito fácil a gente fazer uma busca aí no YouTube e encontrar vídeos e palestras super interessantes do professor Marco Antônio Moreira. Fica a dica, hein, pessoal? Bom, professor, infelizmente a gente tem que encerrar esse bate-papo por aqui. Foi um prazer te receber e eu agradeço muito pela sua participação. Isabela, foi ótimo poder compartilhar um pouco da história daquele pesquisador que é o pioneiro no Brasil na técnica de mapeamento conceitual e na teoria da aprendizagem significativa. Esse episódio ele serve até como um tributo a todo o trabalho desenvolvido pelo professor Marco Antônio Moreira em prol do ensino de ciências no nosso Brasil. Com certeza, fica aqui a nossa gratidão ao professor Marco Antônio Moreira por todo esse legado. Bom, e vocês que gostam da técnica de mapeamento conceitual, aproveitem a sequência de episódios especiais 50 anos e conheça pontos importantes nessa história. Te espero no próximo episódio. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.